que a gente vai dar início a mais uma monitoria de função logarítmica. Me chamo Raina. Aqui, basicamente, na nossa estrutura do nosso logaritmo, o que é que vai acontecer? A gente vai ter um componentezinho pequenininho, que é esse A aqui, que vai ser a nossa base, e um grandão, que vai ser o nosso logaritmando. E a expressão inteira, o logaritmo. Ah, como assim? Vamos ver aqui. Se eu tivesse, por exemplo, log, aqui um 2 e aqui um 10. Como que eu ia ler isso aqui? Eu ia ler que o 10 não é a nossa base e o 2 não é o nosso logaritmando. Então, como que eu ia ler? Eu ia ler log de 2 na base 10. Da mesma forma, se eu tivesse, por exemplo, log, aí eu boto um 3, aqui um 2, sei lá. Log de 3 na base 2. E assim, sucessivamente. Então, a gente lê primeiro o logaritmando e depois a base. Algumas consequências, tem mais outras consequências, mas essas daqui são as principais e as que a Raíra costuma mais cobrar. Então, quando eu tiver no lugar do meu logaritmando o 1, essa é a primeira consequência. Independentemente da minha base, o valor vai ser 0. Aí, como assim? Vamos aqui fazer um exemplo. Ou até esse mesmo exemplo aqui. Vocês lembram... faltou eu explicar essa parte, né? Por exemplo, aqui. Pra gente resolver esse daqui, o que que a gente faz? A gente faz uma regra chamada regra do peteleco. Como assim? Eu pego esse meu A aqui e eu vou colocar ele pro lado de lá. Nisso que ele for pro lado de lá, ele vai empurrar o X pro expoente. E o B vai ficar igual. Então, como que iria ficar? A elevado a X igual a B. Vou botar um outro exemplo para ficar mais fácil para vocês entenderem. Digamos que eu tenho log de 2, 10 igual a X. Como que eu iria descobrir o X? Lembra da minha regra do peteleco? Que eu pego o meu 2 aqui da base e eu vou envolver ele e mandar ele pro outro lado. Nisso que ele vem pro outro lado, ele vai ficar 2 elevado a X, porque o meu X vai para o expoente. E o 10, que é o logaritmando, eu apenas repito. Aí agora vamos voltar para as consequências. Nisso da regra do peteleco, o que que a gente vai fazer aqui para ter certeza que o nosso resultado vai ser 0 quando o nosso logaritmando for 1? Aqui a gente já está tendo o exemplo pronto. Eita, quase não sai. Que o A, tá aqui o nosso A, eu vou dar um peteleco nele pro outro lado, e o X ele vai pro expoente. Nisso que o X foi pro expoente, a gente vai repetir o nosso logaritmando, que é o 1. Então, a base foi para lá, elevou-se o nosso resultado do lado de lá, o expoente, A elevado a X, igual a 1. Repetiu o logaritmando. Qual é o número que eu posso substituir aqui nesse valor de X para poder dar um resultado 1? Vocês concordam que se eu tivesse A elevado a 1, daria o quê? Daria A. Se eu tivesse A elevado a 0, daria quanto? Lembra que na regra da potência, todo número elevado a 0 vai sempre dar 1. Então, é por isso que a gente fala que sempre que a gente tiver um padrão dessa forma aqui, no nosso logaritmando sendo 1, o nosso resultado vai ser 0. Então, vou fazer aqui outro exemplo curtinho. Tem aqui vários, mas eu vou fazer um exemplo curtinho para vocês pegarem melhor. Exemplo, log de 1 na base 2. Vai ser igual a quanto? O que que eu faço? Pego a minha base, movo para o outro lado, um peteleco, e o X vai para o expoente. Então, eu vou ficar 2 elevado a X igual a 1. Nisso que eu fiquei... Deixa eu botar do outro lado. 2 elevado a X igual a 1. Nisso aqui, qual é o número que eu posso substituir no valor de X, que quando eu boto 2 elevado a alguma coisa, vai dar 1? Qual é? Se eu botar 2 elevado a 1, vai dar 2, então não é. Se eu botar 2 elevado a 0, todo número elevado a 0 vai dar 1. Então, a gente já sabe que 2 elevado a 0 vai dar 1. Se 2 elevado a 0 é igual a 1, então o nosso valor de X que a gente substituiu aqui foi quem? Foi 0. Então, é por isso que o valor do nosso log aqui, quando o logaritmando for 1, sempre vai ser 0. É bom vocês aprenderem essa regrinha, porque é a que mais cai, disparado. Já nessa outra aqui, quando a gente tiver um log de A na base A, ou log de B na base B, ou log de 3 na base de 3,
A gente vai simplesmente cortar e vai dar o valor de 1. Como assim? Tá aqui um resultado, a forma como que foi feita. Eu tenho aqui o meu log, né, a minha base, tudo direitinho. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o A, vou dar um peteleco pro lado de lá e vai ficar A elevado a x igual a A. Da mesma forma que aqui tá. Então, nesse A elevado a x igual a A, qual seria o valor de x para dar ele mesmo? Para dar o número mesmo? Não é 1? É. Então, aqui eu vou dar outro exemplo. Mas sempre quando eu repetir a minha base e repetir meu logaritmando, vá na fé que é 1. Né? O valor vai ser 1. Aí aqui eu vou... Digamos, por exemplo, log de 2 na base 2. Quanto que seria? Eu já sei que, por via de regra, quando eu tenho log de 2 na base 2, ou então o meu logaritmando igual à minha base, eu vou ter igual a 1. Então, eu sei que x é 1. De cabeça. Só que aí, se eu quero resolver, vamos lá. 2 peteleco pro lado de lá. 2 elevado a x igual a 2. Qual é o número que eu posso substituir em x, que ao fazer resolver a potência, ele vai dar 2? Eu sei que se eu colocar em x, se eu botar x igual a 2, quando eu vou fazer 2 elevado a 2 vai dar 4. Então, já não é. Se eu botar x igual a 0, quando eu for fazer 2 elevado a 0, vai dar quanto? Vai dar 1, porque todo número elevado a 0 é 1. Então, também não vai dar 2. Mas, se eu multiplicar por ele mesmo nenhuma vez, como assim nenhuma vez? Não multiplicar, só deixar 2 elevado a 1, vai dar quanto? 2, porque eu não multipliquei por ele nenhuma vez. Então, é isso. Segunda regra é exatamente isso. Quando a gente tiver a nossa base igual ao nosso... A nossa base, que é esse número aqui de baixo, igual ao nosso logaritmando, o resultado do log vai ser 1. Quarta consequência. Essa daqui não costuma ser cobrada, mas é quando eu tiver o logaritmando, mais basicamente, no expoente. E quando ele for o expoente e a minha base, ela tiver igual à minha potência aqui de baixo. Aí eu vou fazer assim, ó, tchufo, cortei tudo e só fiquei com o meu logaritmando. Então, se o expoente de uma potência for um logaritmo, como aqui tá, no nosso exemplo tá sendo um logaritmo, ó. Se o expoente de uma potência for um logaritmo e o valor da base desse logaritmo for igual ao da base da potência, então, qual é a base aqui do nosso logaritmo? Não é esse aqui? E a base da nossa potência, não é esse aqui? Os dois não são iguais? Então, a gente só vai cortar e ficar apenas com o nosso logaritmando, que é b. Aí, vamos lá. Eu vou botar aqui um exemplo que fica melhor. Por exemplo, aqui. Se eu tenho 2 log, expoente, viu? 2 elevado a log de 3 na base 2. O que é que eu vou fazer? Eu tenho que a minha base da minha potência é 2. A base do meu logaritmo, que está sendo elevado, né? É 2 também. O que é que eu vou fazer? Cortei. Fiquei só com quem? Com 3. Então, o valor disso é igual a 3. E na outra potência não, propriedade, né? Consequência. A gente tem que o quê? Que quando a gente tiver uma igualdade de logaritmos, que a gente tiver a base igual, a gente vai apenas igualar os logaritmandos para poder resolver a nossa equação. Então, se a gente tem uma igualdade de logaritmos de mesma base, como é no caso desse exemplo aqui, então, usamos apenas os logaritmandos. É parecido com esse aqui, que a gente simplesmente cortou as nossas bases? É parecido, porque aí a gente vai fazer assim, ó, tchufo, e usar apenas o x e o y, que são os nossos logaritmandos. Aí, aqui, ele deu um exemplo. Ó, vamos lá. Log de x menos 3 na base 2. É igual a log de 3 na base 2. Eita, a gente tem log na base 2 duas vezes. O que é que a gente vai fazer? Cortei. E eu vou repetir apenas agora os meus logaritmandos.
que no caso é x menos 3 igual a 3. Nesse que a gente repetiu x menos 3 igual a 3, a gente vai resolver. Se o 3 está negativo, ele vai passar para o outro lado o quê? Somando. Então, 3 mais 3, 6. Então, aí a gente já descobriu o nosso x. Aqui eu vou apagar. Só um momento. Aqui tem algumas consequências que a gente pode resolver. Algumas consequências que a gente pode resolver. Eu indico vocês a estudarem bem direitinho, porque eu tenho quase certeza que vai cair uma questão exatamente sobre isso. Então, como que a gente vai resolver essas consequências? Aqui tem uma sentença, né? E ele tá perguntando se essa sentença, de acordo com essas 4 consequências aqui que a gente acabou de aprender, são verdadeiras ou não. Então, aí vamos fazer. Log de 1 na base 4. Eita, eu lembrei que eu tenho uma consequência que diz exatamente que quando eu tiver o meu logaritmando 1, ela vai ser igual a 0. Mas nessa daqui tá igual a 1. Então, certamente, essa sentença aqui ela vai ser o quê? Falsa. Justificativa. Por que a justificativa? A justificativa é exatamente essa. Quando eu tenho um log de 1, que o meu logaritmando é 1, independentemente da minha base, ele vai ser igual a 0. Então, como que a gente vai fazer? Eu vou substituir aqui o valor de x, que é o valor que a gente vai descobrir, para ver se x é realmente igual a esse 1 aqui. Eu já não sei, porque eu sei de qual da minha sentença aqui, da minha consequência. Aí, o que a gente vai fazer? Peteleco no 4. 4 vai ficar elevado a x. 4 elevado a x é igual... Deixa eu fazer de preto. 4 elevado a x é igual ao quê? Repetimos o nosso logaritmando. 1. Então, o x, ele vai ser igual a quanto para o resultado poder ser 1? Se o x está no nosso expoente, a gente sabe que todo número elevado a 0 vai dar 1. Então, tecnicamente, e com toda a certeza do mundo, o nosso x ele vai ter que ser 0. Então, x é igual a 0. Então, se o nosso x é igual a 0 e a gente indicou aqui que o x tem que ser igual a 0, e aqui ele está sendo 1, então a nossa sentença é claramente falsa. Aí, vamos resolver agora essa outra aqui. A gente tem que log de 4 na base 1 é igual a 4. E aqui eu não tenho nenhuma sentença que diz que de base 1. Realmente eu não tenho nenhuma sentença. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou resolver primeiro antes de dar o veredito. Vamos lá. Log de 1, log de 4 na base 1. Pego a minha base, o que é que eu vou fazer com ela? Peteleco com ela. Aí, 1 elevado a 4, igual a 4. Ih, cara, aí também deu errado, né? Porque 1 vezes 1 vezes 1, vezes 1, no caso, né? Que é 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1. Vai ser diferente de 4, não vai ser igual a 4. Então, aqui tá errado. Agora, se ao invés desse nosso 4 aqui, ele tivesse dizendo que era outro número, aí tudo bem. Mas o 4 tá errado. Calma aí. Pronto. Aí, vamos lá resolver agora o nosso outra... Nesse aqui, ele tá falando que o log de 4, na base 4, vai ser igual a 1. Opa, eu tenho uma consequência exatamente assim. Que quando eu tiver logaritmando e base iguais, o meu resultado vai ser 1. Então, logaritmando e bases iguais, o meu resultado vai ser quanto? 1. Então, a gente já sabe que aqui é verdadeiro. Resolvendo, para dar a justificativa, né? O 4, ele vai dar um peteleco no 1. 4 elevado a 1 igual a 4, que realmente é verdade. Aí, nessa segunda opção aqui, segunda não, quarta, né, no caso. Nessa aqui eu tenho que o log de 1 na base 4 vai ser igual a 0. Opa, de novo, eu também sei que quando eu tiver o meu logaritmando sendo 1, o meu resultado realmente vai ser 0. Então, eu sei que aqui a gente tá certo. Mas aí, como que eu justifico isso? Respondendo a minha equaçãozinha. Então, vamos lá. Dou um peteleco no 4 que está na base. Ele vai elevar o nosso resultado do lado de lá.
Então, 4 elevado a 0 igual a 1. O que realmente é verdade, porque todo número elevado a 0 vai dar 1. Aí, nesse caso aqui, a gente não tem uma consequência específica para ele, então a gente vai ter que resolver ele manualmente. Ah, mas você diz, não, mas aqui eu tô tendo um log que tá expoente. Não, ele não tá, não é um expoente de log. Aqui é uma consequência que a gente realmente não tem, então vamos fazer manualmente. 5, dou um peteleco nele, vai pro outro lado, fica 5 elevado a 3. 5 elevado a 3 igual a quanto? 3 elevado a 5. 5 elevado a 3 é igual a 3 elevado a 5? Não, não é, né? É diferente. Então, se é diferente, é uma sentença falsa. Vamos fazer agora esse aqui. Aqui também é log de 3 elevado... Não, log de 3 elevado a 5 na base 3. Como esse aqui eu tenho a nossa base e o nosso logaritmando iguais, a gente podia fazer o quê? De acordo com essa... Cadê? Aqui. De acordo com essa daqui. Se eu tenho os dois iguais, então o resultado seria 1. Ok, seria 1. Mas eu também tenho um expoente aqui no 5. Então, como que a gente iria fazer essa daqui? Ou dessa forma, quebrei ela, né? Que ficaria igual a 1. E aí, eu moveria o 5 para o lado de lá, que aí ficaria 5 igual a 5. Ou, manualmente, como eu acho a forma mais fácil de se fazer, sempre dando o petelecozinho na nossa base. Deu o peteleco na minha base. Ela foi para lá, elevando 5. Então, 3 elevado a 5 é igual, repito meu logaritmando, 3 elevado a 5. Então, eu sei que a minha sentença é realmente verdadeira. Porque 3 elevado a 5 é igual a 3 elevado a 5. E como seria a outra forma? A outra forma de fazer essa daqui, também seria dessa forma aqui. Log, vou repetir a minha equação, né? 3 elevado a 5 igual a 5. Eu tenho o meu 5 aqui como expoente do meu logaritmando. O que é que eu posso fazer com ele? Eu posso pegar ele e dar um peteleco pro lado de lá. Porque aí ele vai vir pra cá. Aí vai ficar multiplicando. 5 vezes log de 3 na base 3 igual a 5. Aí sim eu usaria aquela regrinha lá. Que quando eu tenho um logaritmando e a nossa base iguais, o resultado vai dar 1. Então, nesse caso, ficaria 5 vezes 1 igual a 5. Que, no caso, ficaria 5 igual a 5. E também concorda com a minha sentença verdadeira. Mas dessa forma aqui é mais fácil. Não devia ter apagado. Pronto. Agora, vamos para... Nessa aqui, sim. Nessa aqui, eu tô trabalhando com 2 e ele tá elevado a um logaritmo. Simplesmente. Aí, o que é que eu vou fazer? Eu sei que o 2 ele tá elevado ao logaritmo. Quando eu vejo uma questão assim, eu sempre boto um parêntese aqui, porque aí entra na minha cabeça que isso ali é elevado. Então, se o 2 ele tá elevado ao nosso logaritmo, e eu tô vendo que o nosso logaritmo é log de 5 na base 2. Se a base do nosso logaritmo é 2, e a base da nossa potência também é 2, como é o 2 elevado a log de 5 na base 2, eu tenho as duas bases iguais. Então, o que é que eu vou fazer? De acordo com essa consequência aqui, o que é que eu faço? Eu corto, né? Corto a minha base do meu logaritmo e corto a base da minha potência. E aí, fico apenas com o meu logaritmando. Quando eu tiver um expoente de logaritmo, viu? Cortei, fiquei com 5. Se eu fiquei com 5, então 5 é igual a 5, porque eu repito o meu logaritmando e repito o resultado que está do lado de lá. Se 5 é igual a 5, né? 5 é igual a 5, então é uma equação verdadeira. Aí aqui é uma forma que às vezes ela coloca para confundir também, que é para ver se vocês realmente estão lembrando da regrinha de cortar. Vê só. Aqui eu tenho um 2 elevado a log de 2 na base 5. A minha base agora aqui é 5. E a base da minha potência é 2. 2 é diferente de 5. Então, se eu não tenho bases iguais da potência e a base do logaritmando, então o resultado não vai ser 5. Não tem como. Então, é uma sentença falsa. Aqui tá
as nossas respostas, né? Então, por favor, minha gente, quando vocês forem ver esse vídeo, se vocês forem ver, respondam todo esse quadrozinho aqui bem direitinho. E depois vocês olham as respostas das consequências. Porque é certeza que de ter um quadro desse na prova. Ou um quadro desse, ou uma questão, dando algumas sentenças e perguntando se elas são verdadeiras ou falsas para vocês. Aí aqui a gente chega nas propriedades dos logaritmos. Como assim propriedades? A gente tem 3 propriedades principais. A primeira é a propriedade do produto. Então, quando eu tiver um logaritmo que os nossos logaritmandos eles estiverem multiplicando, eu posso repetir todo o meu logaritmo e somar por cada um que está dentro do parêntese. E como assim? Vou dar um exemplo aqui. Eu tenho um log. Calma aí, deixa eu botar de preto. Pronto. Eu tenho um log de 10, log na base 10, né? E eu tenho o meu logaritmando de 2 vezes 3. Então, pronto. Log de 2 vezes 3 na base 10. Como que seria usando essa propriedade aqui dos produtos? Se eu tenho os meus logaritmandos e eles estão multiplicando, eu posso apenas repetir toda a minha equação e somar os dois. Dessa forma aqui que eu tô fazendo. Então, aí ficaria log de 2 na base 10 mais log de 3 na base 10. Então, repito essa daqui pra cá. E depois, repito daqui pra cá. E por partes eu somo, ao invés de multiplicar. Que no caso aqui seria dessa forma aqui. Então, o logaritmo de um produto de 2 ou mais números reais positivos é igual à soma dos logaritmos de cada um desses números. Que foi o que eu acabei de fazer. Logaritmo de 2, logaritmo de 3, somei os dois. Que é igual ao log de 2 vezes 3 na base 10. Qual é a outra propriedade? A do quociente. Como assim do quociente? O logaritmo de um quociente de 2 ou mais números reais positivos é igual à diferença entre eles. Então, se no produto eu vou somar, quando eu estiver dividindo logaritmos, eu vou simplesmente diminuir os dois. Então, nesse mesmo exemplo aqui, digamos que eu tenha log de 2 dividido por 3. Como era que seria feito? Na base 10, né, no caso. Aí ficaria log, a base 10, 2 menos log de 3, na base 10. Então, quando eu estiver multiplicando, eu vou somar eles dois. Quando eu estiver dividindo, eu vou subtrair. E também temos o logaritmo de uma potência de base real positiva. Que quando acontecer isso, quando a gente tiver o logaritmo de uma potência, a gente vai poder dar um peteleco na potência, no n aqui um exemplo, e mover para cá. Que foi o que eu acabei de falar para vocês, que dava para fazer dessa forma aqui, ó, nessa questão aqui. Aí, vou dar aqui um exemplo. Log, sei lá, na base 10, de 2 elevado a 3. Pronto. Aí, o que é que eu vou fazer aqui? Eu tenho um expoente no meu logaritmando, então eu vou poder dar um peteleco para ele e ir lá para frente. Então, aí como que vai ficar? 3 vezes log na base 10 e 2. Repito toda a minha equação. Assim são as três propriedades. Aqui é um exemplo que eu vou resolver aqui mais vocês. Então, solucione essa equação abaixo. Ok, vamos usar as propriedades e usar também as consequências. Então, aí como que a gente vai fazer? Vamos resolver por partes. Primeiro esse. Como que eu vou fazer ele? Eu tenho um log e eu tenho que dentro desse parêntese os meus logaritmandos, eles estão se multiplicando, 10 vezes 1. Então, eu acabei de aprender que quando eles estão se multiplicando, eu vou fazer o quê? Eu vou somar. Então, aí eu vou fazer log de 10 na base 10, porque a minha base aqui é 10, mais ou menos. Se eu estou multiplicando aqui, eu vou fazer o quê? Vou somar meus logaritmos, então é mais. Mais log de 1 na base 10. Ok, esse daí eu respondi. Vamos fazer agora esse.
Eu sei que eles estão se dividindo. Se eles estão se dividindo, eu vou fazer o quê? Somar, subtrair, vou dar peteleco, vou fazer o quê? Eu vou subtraí-los. Então, aí ficaria log de 1 na base 10 menos log de 10 na base 10. Porque eu estou dividindo os meus logaritmandos. Então, aplicando a propriedade do quociente neles, eles vão ficar se subtraindo, os dois. E esse aqui. Sim, não se esqueçam também de repetir o maisinho aqui e o maisinho aqui. Porque é uma continuidade de uma equação. Se refere a esses. Pronto, vamos lá. Aqui eu tenho um expoente no meu logaritmando. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar ele e vou dar um peteleco lá pra frente. Então, vai ficar 2 vezes log na base 10 de 10. Porque eu repito a minha base e o meu logaritmando quando eu tiver dado esse peteleco no meu expoente. Agora sim, a gente vai aplicar as consequências. Eu tô vendo aqui que tem pelo menos 2 que se repetem, a base e o logaritmando. Então, log de 10 na base 10. Olha só aqui, ó. Essa consequência aqui. Quando eu tiver uma base e um logaritmando igual. Quando eu tiver uma base e um logaritmando igual. Oxi, tô ficando doida. Quando eu tiver uma base, que é esse aqui de baixo, e um logaritmando igual, nosso resultado vai ser quanto? 1. Vocês estão vendo algum aqui que tá com essa estrutura? Porque eu tô, ó. Eu tô vendo esse, que tá com a base e com o logaritmando igual. Eu tô vendo qual mais? Esse, que tá com a base e com o logaritmando igual. E eu tô vendo esse, que tá com a base e com o logaritmando igual. Então, todos eu vou substituir por quanto? Pelo valor de 1. Sempre quando o logaritmo estiver na base 10 e ele for 10 também, vai ser 1. Porque ele tá repetindo a base e o logaritmo. Aí, aqui, repetindo, que daria quanto? 1. Esse daqui, 1 também. Só que a gente tem que lembrar de repetir o sinal, né? Vou já repetir. E esse daqui, 1 também. Só que tem um pequeno porém. Nesse aqui, ele tá multiplicando com o 2, vocês estão vendo? Então, vai ser o 2 vezes o 1. Nesse aqui, a gente tem que repetir o sinal do menos. E aí, vamos lá fazer os outros. Aqui ficou um pouco meio confusa essa explicação, mas depois eu vou apagar e vou explicar de outra forma também. A gente tem os logaritmandos aqui também sendo iguais a 1. E eu sei que eu também tenho uma consequência que quando o meu logaritmando for 1, independentemente da minha base, o meu resultado vai ser 0. Então, aí eu vou só substituir aqui no meu resultado 0. Então, esse aqui vai ser 0. Esse aqui vai ser 0. E a gente repete apenas agora o quê? Os outros sinais que ficaram faltando. Repetir, repetir, repetir. Aí, o que eu vou fazer agora? Somar e subtrair, exatamente. 1 mais 0 menos 1 mais 2 vezes 1, 2. 1 mais 0, 0. 1 mais 0 é 0, não. 1 mais 0, 1. Mais 0, continua sendo 1. Menos 1, agora se eu tenho 1 e eu subtraio de 1, eu vou ficar com 0 agora, né? Então, 0 mais 2, que é o único que sobrou aqui, 2. Então, o resultado da nossa equação é 2. Você pode fazer dessa forma, ou você também pode fazer de outra forma. Pronto, aqui eu apaguei para fazer da outra forma mais fácil, eu acho. É porque ali é você fazendo etapa por etapa, só que aí você também pode fazer todos de uma vez. Como assim, todos de uma vez? Ó, vamos pegar esse daqui primeiro. A gente aprendeu que quando a gente estiver multiplicando 2 logaritmandos, eu vou somar os logaritmos. Então, vai ficar log de 10 na base 10 mais log de 1 na base 10. E eu aprendi que quando eu tiver logaritmando e base igual, o que é que vai acontecer? O meu resultado vai ser 1. Então, 1. E eu aprendi também que quando eu tiver o logaritmando sendo 1, o nosso resultado vai ser quanto? Vai ser 0. Então, 1 mais 0.
Resolvi já essa primeira partezinha. Aí agora essa daqui. Eu aprendi que quando eu tiver um logaritmando dividindo pelo outro, eu vou subtrair os logaritmos. Então, log de 1 na base 10 menos log de 10 na base 10. A gente aplica essa outra mesma regra aqui. Como eu tenho o meu logaritmando sendo igual a 1, independentemente da minha base, o meu resultado vai ser 0. E aqui, como eu tenho os dois iguais, base e logaritmando, o meu resultado vai ser 1. Repito esse sinalzinho aqui, ó, menos. Oxe, que eu fiz um círculo. E aí, vou para o lado de lá. Eu podia já fazer também, se eu quisesse, né? Que 1 mais 0 é quanto? É 1. Aqui. 0 menos 1 é quanto? É menos 1. E aí, eu faço esse daqui. Esse daqui, você apenas vai ter que dar um peteleco pro lado de lá, como já tinha falado. Então, vai ficar 2 log de 10 na base 10. Se eu tenho logaritmando e bases iguais, o meu valor vai ficar 1. Então, vai ficar 2 vezes 1. 2 vezes 1 é quanto? 2. Então, mais e o mais. Mais não aqui. Pronto. 1 menos 1 é quanto? Se eu tenho 1 e eu tiro 1, eu fico com 0. Mais quanto? 2. Repita isso aqui. 0 mais 2 é quanto? 2. Então, aí nós temos o nosso resultado. Aqui é outra questãozinha que a gente vai fazer também. A monitoria de hoje é bem rápida. Aqui são alguns exemplos que Raíra passou para vocês sobre mudança de base. Como assim mudança de base? Quando eu tenho um logaritmo e eu quero trocar ele de base, basta que simplesmente eu coloco na base que eu quero e eu pegue o logaritmando e divida pelo logaritmo. Como assim? Como tá esse exemplo aqui, ó. Bem facinho para vocês. Só que aí, pra gente começar, né, eu vou dar um outro exemplo que eu quero que vocês transformem esse logaritmo que tá na base 1 em base 10. Então, aí, o que a gente vai fazer? Eu vou repetir log, né? Log de quê? Eu vou colocar a base que eu quero. Não quero na base 10, então eu vou colocar base 10. E repito o meu logaritmando. 2. Da mesma forma embaixo. Log, a base que eu quero, que é 10. E repito, agora não mais o meu logaritmando, mas sim a minha base. 1. E aí, simplesmente eu faço essa conta na calculadora. Porque a calculadora, ela só faz o logaritmo de coisas que sejam na base 10. Então, deixa eu pegar aqui para ficar mais fácil para resolver isso daí também. Se eu for dividir na minha calculadora, primeiramente eu encontro o resultado. Log de 2 vai ser quanto? Log de 2 vai ser 0,30. Então, 0,30 dividido por log de 1. Log de 1. Vocês lembram essa regrinha do log de 1? Quanto que vai ser quando a gente tiver no nosso logaritmando 1, independentemente da nossa base? Qual vai ser o nosso resultado? Exatamente, vai ser 0, de acordo com aquela consequência. Então, aí vai ficar 0,30 dividido por 0. Certamente deu um erro, porque não tem como dividir número por 0. Mas é assim mesmo. Se a gente for fazer 0,3 dividido por 0, vai dar um erro na nossa calculadora. Mas a gente sabe que é assim. Até porque eu coloquei um valor de log aí que talvez nem exista. Mas como aqui era um exemplo fictício, vamos para os nossos exemplos reais aqui que está aqui do lado. Log de 7. Então, vamos lá. Log de 7 na base 3. Sabendo que log de 7 é igual a 0,8451 e que log de 3 é igual a 0,477, descubra. Então, aqui, basicamente, em outras palavras, ele está pedindo para a gente colocar na base 10. Como que a gente vai colocar na base 10? A gente vai repetir o nosso log, colocar a base que a gente quer, que no caso é 10, e repito o meu logaritmando. Da mesma forma, embaixo da igualdade, repito o log, coloco na base que eu quero
e coloco a minha base, que está aqui, que agora não mais vai ser base, mas sim logaritmando. 3. Então, aí a gente fica log de 7 na base 10 e log de 3 na base 10. Como que vai fazer? Aqui ele já tá dando os valores, só que aí, às vezes, você tem que colocar na calculadora. Log de 7, 0,84. Log de 3, 0,47. E aí, eu vou dividir. 0,84 dividido por 0,47. Então, 1,787. Vamos fazer esse outro exemplo aqui. Para colocar na base, o que é que a gente faz? Repito. Na base 10, porque a gente sempre escolhe a base 10, porque é a única base que a calculadora lê. Então, se eu colocasse só esse valor aqui, log de 5 na calculadora, log de 5, 0,69, não ia dar coisa, porque aqui, ó, tá vendo? Aqui tá na base 10, que é o log de 5. Já se esse aqui é log de 20 na base 5, então a gente tem que transformar na base 10, porque a calculadora não lê. Aí, log, bota a minha base que eu quero, de quê? De 20, que é o número que vem primeiro, então a gente vai colocar ele primeiro, na parte de cima da nossa divisão. E depois, a nossa base vai virar o nosso logaritmando na parte de baixo da nossa divisão. Então, aí a gente vai fazer na calculadora, log de 20. Quando eu não tiver, uma coisa que eu esqueci de falar pra vocês, mas, por exemplo, esse aqui é como se tivesse um 10 aqui. Então, quando não tiver aparecendo no nosso log a nossa base, a gente já vê que é 10. É como se fosse uma regra padrão. Se não aparecer, é 10, a nossa base. Então, log de 20 é quanto? 1,3. E o log de 5 é quanto? 0,69. Dividindo na calculadora. 1,3 dividido por 0,69. 1,8. Treinem muito isso aqui, porque vai ter uma questão de letra A até letra D sobre isso aqui. Eu acho, né? Não tenho certeza. Aí, log de 10, que a gente tá na base 10. Log de 4, na base 10 também. Como que a gente vai fazer? Quem é log de 10? Lembra daquela regrinha que se a gente tiver base igual ao logaritmando, quanto que vai ser? 1. E log de 4 na base 10 vai ser 0,6. 1 dividido por 0,6 é igual a 1,16. E aí a gente tem os nossos 3 valores. E foi isso. No mais, treinem muito essa parte de mudança de base, porque eu tenho quase certeza que vai cair uma questão só disso. Eu vou fazer uma atividade esse final de semana, um estudo dirigido, com base na prova. Ainda não perguntei a Raíra, mas eu vou fazer com base na prova. E aí eu passo para vocês o estudo dirigido e a gente faz uma monitoria corrigindo o estudo dirigido.